A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui agora, nesse momento que antecede a meia-noite, né? Que antecede uma noite aqui na minha cidade. Nós estamos passando um período chuvoso, muita chuva. O frio, né? Iniciou o verão, mas com frio. Estamos aqui na região do litoral do Paraná, onde tem barreiras que caíram. Aí nós estamos aqui, né? Buscando a presença de Deus, convidando você aí, se você precisa de uma oração. Estamos aqui iniciando, são 23 horas e 32 minutos. Temos uma palavra poderosa. Estamos aqui para responder as suas perguntas. Se alguém precisar de alguma oração, nós estamos aqui. Aqui quem vos fala é o Bispo João Paiva. Sou o presidente da Assembleia de Deus Nação Profética aqui do estado do Paraná. Você pode contribuir de várias formas, né? Tem a estrelinha, tem ali a florzinha, o que você quiser, o que estiver no seu coração. Também peço a sua ajuda, que você me segue, que você curte, né? Você que está entrando aí, vai curtindo aí, seguindo o bispo, né? Segue o bispo, colabora aí para que eu possa conseguir os 10.000 seguidores, né? Falta 3.500 seguidores para eu completar os 10.000. E você pode ser um mantenedor, você pode ser um ajudador. Então nós pedimos a sua ajuda. Compartilha essa live, curte também, e você pode também ir lá no YouTube, digita lá Bispo João Paiva, que é meu canal, lá no canal do Bispo João Paiva, e faz a sua inscrição. Preciso de 800 pessoas ainda para atender e atingir o limite ali. Estamos precisando da sua ajuda. Ajuda aí e contribui aí, colaborando com a sua inscrição lá no canal do YouTube. O meu canal lá no YouTube, Bispo João Paiva. Aqui você no TikTok, contribua com as suas curtidas, ali onde eu coloco os vídeos, né? Você pode contribuir lá também com as curtidas. E aqui pessoalmente, né? Você que está aí, vai curtindo, vamos colaborando com o bispo, né? Colabora aí a live. Estamos aqui para contribuir também com você. Se você precisa de uma oração, coloque aí, né? Deixe seu nome aí que nós vamos orar. Tem uma palavra aqui da parte de Deus. Deus me dá uma palavra, amada igreja, lá em Isaías 1,19. Lá em Isaías 1,19. Diz assim: se quiseres, a palavra é bem claro, se quiseres e obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Deus é bem simples e objetivo. Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá a liberdade de nós escolher aquilo que nós desejamos. O que você deseja? A Bíblia também diz lá em Jeremias 29, 11, 12, ele diz assim: eu pensei o que eu penso a vosso respeito, um plano de bem e não de mal, um futuro e uma esperança para o fim que desejais. O que nós desejamos, né? Se nós colocarmos essas duas palavras no parâmetro, uma pela outra, você vai entender. Veja só, olha o que nós vamos aqui raciocinar da parte de Deus. Ele diz assim: se quiseres e obedeceres.
Então, se você voltar lá na palavra Jeremias 29:11, ele diz assim: eu bem sei o que eu penso a teu respeito, né? Ele bem sabe, ele pensa um plano de bem e não de mal. Para acontecer essa palavra, igreja, você tem que querer, você tem que desejar essa palavra, você tem que aceitar ela na tábua do seu coração. Você tem que aceitar essa palavra. Se você aceitar essa palavra, você está crendo, você está concordando naquilo que Deus deseja para você. O que Ele deseja para você? Ele deseja um plano de bem e não de mal, um futuro e uma esperança. Só para acontecer, você vai ter que obedecer a palavra de Deus. Se você quiseres obedecer, então não basta só querer. Nós temos que obedecer. Obedecer, igreja, é andar na santidade, andar nos caminhos do Senhor, procurar andar na retidão, deixar da mentira, né? Deixar das coisas erradas, andar no caminho do Senhor, praticando o bem. Então nós temos que entender que a palavra obedecer é uma palavra assim bem complicada. Não basta eu querer obedecer de boca, né, na teoria, se nós não obedecemos e praticamos na prática, não é verdade? Aí vai se cumprir aquela palavra que ele diz: o plano de bem e não de mal, um futuro e uma esperança, para fim que desejais. O que você deseja? É bem assim, amado, não é nada complexo, é assim uma coisa assim bem justa, né? Uma coisa, é algo assim da parte de Deus bem claro. Se quiseres, bispo, eu quero. Amém? Eu quero. Aí você vai procurar entender o que é querer. O querer é seguir a vontade de Deus, não a sua vontade. Querer é fazer a vontade de Deus. Querer é fazer com que o evangelho de Deus seja propagado. A palavra de Deus, ele diz, né? Se buscar-me-eis, me achareis, quando buscar-me-eis de todo o coração. Quando nós andamos na santidade com Deus, Ele conhece o nosso andar, nosso falar, nosso proceder. Tudo vai melhorando em nossas vidas, tudo vai contribuindo. Por quê? Porque Ele diz assim, eu bem sei, Ele fala assim, eu bem sei. Quando ele fala comerás o fruto, comerás o melhor fruto da terra, por isso que ele diz, eu pensei o que eu penso a teu respeito. Ele quer que nós comamos o melhor dessa terra, igreja. Só que ele é justo. Não é qualquer um que vai comer. Só vai comer aquele que obedece a ele. Só vai comer aquele que tem compromisso com Deus. Nós temos que ser bem claro. A Bíblia diz que ele separa os seus. Ele quer te separar essa noite. Ele quer te colocar na presença dele. Ele quer te colocar no melhor caminho. Ele quer te colocar no melhor trabalho. Ele quer te colocar na melhor casa. Ele quer te colocar no melhor emprego. Ele quer te colocar aonde você vai exaltá-lo. Aonde você vai glorificá-lo em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Pai, eu entro, Senhor Deus, na beleza da tua santidade, Pai, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor venha alcançar, meu Pai, o necessitado, desprovido, desvalido, meu Pai querido, Pai amado, quantos, Senhor Deus, nessa madrugada, Pai, precisando da sua ajuda, meu Pai. Venha, Senhor Deus, Aricanta, Maiacanta, Xalamacaia, Labachuri, Lamanaia. Venha mesmo, Senhor Deus, venha alcançar, Pai, esse lar, meu Pai. Senhor Deus, venha alcançar essa família. Alcança mesmo, Senhor Deus. Age, Senhor Deus, de uma forma tremenda, meu Pai. Quanto, Senhor Deus, nessa madrugada, meu Pai, ali, Senhor Deus, triste, aborrecido, meu Pai. Senhor Deus, com notícias, Pai querido, desagradável, meu Pai. Muito, Senhor Deus, está, Senhor Deus, acamado, adoentado, Senhor Deus. Alcança, Pai, livra, Senhor Deus, esse, Pai querido, que está no leito, meu Pai. Livra mesmo, Senhor Deus. Age, Senhor Deus, do alto da cabeça à planta dos pés. Assim nós pedimos.
Assim nós cremos, Pai querido, Pai amado, em nossas orações. Cremos, Pai querido, que o Senhor pode todas as coisas, meu Pai. O Senhor pode livrar, Senhor. O Senhor pode tirar essa enfermidade. Senhor Deus, o Senhor pode mudar, Senhor, esse diagnóstico da medicina. O Senhor, Pai querido, Pai amado, é o Deus proverá, é o Deus de já. Age mesmo, Senhor Deus, nessa casa. Age nesse lar, nessa família, meu Pai. Quanto desentendimento, Pai, quantas brigas, meu Pai. Quanta desobediência e rebeldia, meu Pai. Sim, Senhor Deus, tira toda discórdia, meu Pai. Senhor Deus, que esse casal, meu Pai, essa família, possa ter, Senhor Deus, a presença do Senhor, meu Pai, dissipando essas trevas, meu Pai. Tira a bebedice, meu Pai. Tira a jogatina, a prostituição. Muitos, Senhor Deus, estão noiados, meu Pai. Muitos estão aí dependentes, Senhor Deus, do tráfico, da cocaína, da maconha, meu Pai. Muitos, Senhor Deus, andam no sequestro, meu Pai, no assalto. Sim, meu Pai, muitos estão tirando vida, Senhor Deus, de pessoas inocentes, meu Pai. Age, Senhor Deus, tremendamente, meu Pai. Tira, Senhor Deus, essa bebida, meu Pai. Age, Senhor, nesse relacionamento, meu Pai. Muita ciúmice, meu Pai. Muita ciumeira, Senhor Deus. Oh, querido Deus. Haja mesmo, Senhor Deus, na santidade do Senhor, meu Pai. Venha, Pai, trazer a existência que não existe, Pai querido, Pai amado. Senhor Deus, esse que está, Pai querido, desprovido do alimento. Traga mesmo, Senhor Deus, o que precisa e o que necessita, meu Pai. Entra nesse armário, Pai, nessa geladeira. Senhor Deus, entra, Senhor Deus, aonde há uma necessidade do agir do Senhor, Pai. Que o Espírito Santo possa, Pai querido, remover tudo aquilo, Pai, que é empecilho, meu Pai, tirando as portas de ferro, as trancas de ferro. Senhor Deus, vai desmanchando, Pai, todo o trabalho de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, voodoo, saravá. Vai tirando, meu Pai, vai arrancando, Senhor Deus, vai tirando esse trabalho, Pai, da encruzilhada, meu Pai, na estrada, meu Pai. Vai tirando, Senhor Deus, essa oferenda de Iemanjá na cachoeira, no oceano, meu Pai. Tira, Senhor Deus, esse nome, Pai, colocado na boca do sapo. Ali, Senhor Deus, foi oferecido, Senhor Deus, o nome, Senhor Deus, para destruir esse lar, esse casamento, essa empresa, meu Pai. Entrou ali, Senhor Deus, para desfazer, Senhor Deus. Então faça, meu Pai. Muda, Senhor, essa maldição, meu Pai. Age mesmo, Senhor Deus, tremendamente, Pai. Nessa saúde, Pai. Nessa coluna, meu Pai. Nesse sistema nervoso. Nesse fígado, Senhor. Nesse rim que faz hemodiálise. Nesse pâncreas, Senhor Deus, que não produz a insulina. Arranca o colesterol, Senhor Deus. Arranca, Senhor Deus, a dor no esôfago, na garganta, no ouvido, meu Pai. Vai agindo, Senhor Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, meu Pai. Age mesmo, Senhor Deus, tremendamente, meu Pai. Vai tirando, Senhor Deus, o que é empecilho, meu Pai. Arranca tudo o que é ilícito, Senhor Deus. Quebra essa porta de bronze, essa porta de abrolho, meu Pai. Tira, Senhor Deus, tudo, Senhor Deus, que não é do Senhor, meu Pai. Toda palavra proferida, mandada, Senhor Deus, vai tirando, vai arrancando. Assim nós pedimos, Senhor Deus, a tua santidade, meu Pai. Venha mesmo, Senhor Deus, agir, Senhor Deus, nessa causa, meu Pai. Causa trabalhista, causa criminal. Senhor Deus, causa, Senhor Deus, de separação. Sim, meu Pai, essa causa, Pai, precisando da assinatura, Pai, nesse inventário. Sim, Pai, Pai querido, Pai amado, nessa audiência, Pai, nesse fórum. Age, Senhor Deus, assinando, Senhor, esse alvará, meu Pai. Senhor Deus, age na venda, Pai, desse apartamento. Age, Senhor Deus, na venda dessa casa, desse carro. Age, Senhor Deus, em todos o inventário, meu Pai. Age, Senhor Deus, faz com que essa escritura, meu Pai, seja selada, Pai, seja assinada, meu Pai. Vai agindo, Senhor Deus, muitos, Pai querido, precisa de Ti, meu Pai. Age, Senhor Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, meu Pai. Vai tirando, Senhor Deus, toda a brulha, meu Pai. Vai tirando o desentendimento, meu Pai. Vai arrancando, vai tirando, vai operando, meu Pai, de vida em vida, Pai, de
pessoa em pessoa, esse com enfermidade, esse, Senhor Deus, com o coração palpitante, meu Pai, coração taquicardíaco, meu Pai, esse que está com hipertensão, hipertense, meu Pai, Senhor Deus, esse que o coração está disparando, taquicardíaco, meu Pai, uma hora a pressão está lá em cima, uma hora está aqui embaixo, meu Pai, normaliza, Pai, tremendamente, meu Pai, assim nós te pedimos, Senhor, nós pedimos àquele que Deus tudo pode, Tu és onipotente, Senhor Deus, cheio de poder, meu Pai, Tu és onipresente, o Senhor está em todos os lugares, meu Pai, Tu és onisciente, faça justiça, meu Pai, sim, meu Pai, esse que está acamado, Pai, está lá na CTI, na UTI, meu Pai, uns estão no corredor, na enfermaria, outros estão na ambulância, Pai, aguardando, Senhor Deus, uma vaga, Senhor Deus, age tremendamente, meu Pai, do alto da cabeça, plantando os pés, meu Pai, vai tirando, Senhor Deus, vai agindo, meu Pai, tremendamente, meu Pai, que haja resultado, Senhor Deus, assim nós pedimos, Pai, assim nós determinamos a Tua bênção, Pai, sobre cada vida, meu Pai, sobre cada um, Senhor Deus, que tem passado aqui no TikTok, Senhor Deus, não deixe nenhum desses, Pai, sem ser tocado por Ti, meu Pai, tira todo o desânimo, meu Pai, tira todo o pânico, todo o medo, Senhor Deus, tira tudo aquilo que é assombração, meu Pai, tira, Senhor Deus, o tranca-rua, enxuda o lobo, sim, enxuda o lodo, meu Pai, enxuda a lama, Pai, vai tirando o Zé Pilintra, Maria Padilha, Sete Saia, vai tirando, Senhor Deus, essa pomba gira, meu Pai, vai arrancando esse capa preta, enxuda a morte, Senhor Deus, enxuda o lodo, meu Pai, vai tirando, meu Pai, vai agindo, sim, meu Pai, vai agindo mesmo, Senhor Deus, em todas as áreas, meu Pai, não deixe nada, Senhor Deus, sem ser passado pelas Tuas mãos, meu Pai, vai limpando mesmo, Senhor Deus, aonde precisa ser limpado, meu Pai, tira tudo que é empecilho, meu Pai, assim nós determinamos, Pai, tudo que é ligado na terra é ligado no céu, meu Pai, assim eu creio pela minha oração, pela minha fé, meu Pai, sim, meu Pai, não é uma oração bonita, Pai, é uma oração determinada, que seja quebrado todo jugo, meu Pai, tira toda escravidão, meu Pai, tira, Senhor Deus, toda brigaceira, meu Pai, tira os desentendimentos de casais, meu Pai, tira, Senhor Deus, tudo a descompatibilidade, meu Pai, vai arrancando, meu Pai, vai sim, Senhor Deus, operando tanto querer quanto realizar, meu Pai, age mesmo, Senhor Deus, nessa família, meu Pai, age, Senhor Deus, nessa penitenciária, quantos ali, Pai, inocente, meu Pai, quantos ali aguardando, Senhor, a liberação, Pai querido, a assinatura de um juiz, meu Pai, sim, Pai, Tu és o justo juiz, Pai querido, Pai amado, faça mesmo, Senhor Deus, o necessário, meu Pai, quantos têm pedido oração, meu Pai, por enfermidade, diagnóstico médico, ao contrário, meu Pai, que todo câncer venha mesmo cair por terra, meu Pai, tira todo nódulo, meu Pai, tira, Senhor Deus, toda enxaqueca, vai tirando toda a perturbação, toda a opressão, meu Pai, arranca fora toda a angústia, tristeza, meu Pai, arranca mesmo, Senhor Deus, aquilo que tem incomodado esse casal, essa família, Senhor Deus, esse jovem e essa jovem, meu Pai, age, Senhor Deus, de uma forma tremenda, Pai. Assim eu agradeço, Pai, de todo o coração pela essa oração, porque eu creio, querido Deus, que já alcançou o necessitado, Pai, o desprovido, meu Pai. Quantos aí, Senhor Deus, desempregados, meu Pai. Quantos aí, Pai querido, Pai amado, não tem o mantimento, meu Pai, não tem, Senhor Deus, celeiro vazio, meu Pai. Age, Senhor, porque não é normal, meu Pai. Não é normal, Senhor Deus, o que passamos, meu Pai. Senhor Deus, tira toda a perturbação, meu Pai. Tira toda a afronta, meu Pai. Tira, Senhor Deus, a perseguição. Vai tirando, Senhor Deus, toda a ciumeira, meu Pai. Vai arrancando, Pai, aquilo que não é do Senhor, meu Pai. Coloca no eixo, Senhor Deus. Centraliza, Senhor Deus, tudo aquilo que é de Ti, meu Pai. Assim nós determinamos, meu Pai, algo grande do céu derramando, Senhor Deus, sobre cada um, meu Pai. Sim, Senhor Deus, nós determinamos, meu Pai, a bênção sobre cada vida, papai. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A Bíblia diz, amada igreja, somente creia que verás a glória de Deus. Nós temos que entender, amada igreja, que a palavra de Deus ela é bem explícita para aqueles que querem entender, minha amada igreja. Nós temos que entender que Deus opera tanto querer quanto realizar. Você tem que entender que Deus está aqui agora, Deus está agindo, Deus está falando contigo. Deus ele quer agir na sua vida. Deus nesse momento ele quer operar. Deus ele tem tantas bênçãos, igreja. Ele tem tantas bênçãos para ser derramada. Deus ele está procurando nesse momento os verdadeiros adoradores. Se você está na santidade, se você está mantendo a oração, a Bíblia diz que Deus não dorme, igreja. Ele fica procurando os verdadeiros fiéis para abençoar. Enquanto você dorme, ele não dorme, ele te abençoa. Ele te prepara que quando você amanhecer, se levantar, ele tem bênçãos para a tua vida. Ele já deu ordem para os anjos te protegerem em todos os teus caminhos. Você tem que entender que tem um Deus que nos cuida. Talvez você não está dando a devida atenção para aquele que quer te abençoar. Por isso que talvez você não está conseguindo receber a bênção de Deus. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 28:2, diz que as bênçãos te alcançarão. Isso significa que as bênçãos vêm atrás de nós. Muitos estão correndo atrás das bênçãos. Não, igreja. Nós temos que entender que a palavra, ela é cumprida. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para esquecer das promessas que ele fez para você. Operando ele, quem impedirá? Hoje eu estava conversando, meditando, falando com Deus. Ele faz o que precisa e o que vai ser necessário para te abençoar. Ele te esconde, ele te coloca na sombra do Onipotente. Ele coloca você lá escondido no esconderijo, amada igreja. Ele tem nos preservado. O inimigo pode até querer fazer algo com você, mas ele não vai conseguir. Ele pode pelejar, ele vai pelejar, igreja. Ele não desiste, mas ele não vai prevalecer, porque Deus é comigo, ele é com você. Deus tem nos livrado todo momento. Deus tem alcançado pessoas. Deus ele tem sabido do que você está passando, do que você necessita. A Bíblia diz que não se preocupeis pelo haveis que de comer, beber e vestir, porque os pássaros tudo comem, tudo bebe, eles não plantam, não armazenam, e assim Deus cuida deles. E agora imagina nós que somos filhos do Deus Altíssimo. Se ele cuida dos pássaros, então de nós não preciso nem responder, porque na certeza, amada igreja, ele tem zelado de nós, ele tem cuidado. O inimigo só toca na minha vida e na sua vida se ele autorizar. Tudo que o inimigo vai fazer tem que pedir autorização para Jesus. Tem que pedir autorização, igreja. Está entendendo? A Bíblia diz que o Satanás quis peneirar Pedro. Deus disse para ele, negativo. Porque Pedro ainda precisava se converter. Porque o próprio Jesus disse para ele, Pedro, quando se converteres, cuidai da minha igreja. Às vezes tem pastor que precisa se converter, tem obreiros para se converter. Amada igreja, nós temos que nos converter todos os dias. Nós não somos santos, somos separados para Deus. Nós somos cada dia capacitado e moldado. Nós não somos conhecedor da verdade. Ele não dá a glória a ninguém, mas ele nos dá a oportunidade cada dia de nós se achegar a Deus, e ele nos achega a nós. Tornai-vos para mim, que eu vos tornarei para vós. Então, a igreja, Deus ele está à disposição de mim e de você. Ele diz que ele quer resolver seus problemas. Ele quer que você entregue o fardo seu. O seu fardo é pesado e o jugo de Deus é leve, igreja. Aprenda isso. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aonde está essa palavra, bispo? Mateus 11:28, ele diz, vinde a mim que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Amada igreja, feliz é você que está aí ouvindo essa palavra, porque muitos não querem ouvir a palavra de Deus. É o detalhe do livre-arbítrio. Está entendendo? Eu sempre falo o que eu vou falar agora. Uma vez uma pessoa perguntou para mim se ele podia fazer
coisas, né? Que desce na cabeça dele. Eu falei, você pode fazer, sem problema algum, você pode fazer. Ele foi perguntando muitas coisas, tá? Muitas coisas que você possa imaginar aí. Eu disse, pode. Aí quando ele terminou, eu falei assim, só tem uma coisa que você não pode. Ele falou o quê? Entrar no céu. Então, amada igreja, muitos estão fazendo o seu querer, o seu desejo. Muitos estão fazendo o que querem fazer. É proibido? Não. Proibido não. Mas só que tem um detalhe. Você não vai alcançar a salvação. Você não vai alcançar a salvação. Ué, como que eu faço? Se quiseres e me ouvires e praticares e me obedeceres. Então, ele quer dizer, se quiseres e obedeça. Nós temos que obedecer, igreja, né? Se quiseres, né? Se você quiseres e obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Então nós temos que entender uma coisa. Você pode fazer o que você quiser, só que você não pode entrar no céu. Você só não pode receber a bênção. Você só não pode receber a atenção de Deus. Igreja, Deus só dá atenção àquele que dá atenção à palavra dele. A palavra de Deus foi feita para cumprir. A palavra de Deus, ela tem que ser cumprida, igreja. Aí as bênçãos nos alcançam. Você não vai precisar ficar correndo atrás de bênçãos. Não, igreja. Eu falo isso aqui, sentado na minha cadeira, com toda autoridade. Eu não preciso ficar correndo atrás de bênção. Deus, ele vem até mim. Aí essa palavra está se cumprindo, igreja. Você não entendeu, talvez não caiu a ficha. Você não precisa se matar. Se fosse para ficar se matando, não precisava servir de Deus. Se ele nos garante que a bênção nos alcança, a Bíblia nos garante que ele é o nosso pastor e nada nos faltará. É verdade. Ali toda aquela palavra que está no livro, ali naquele manual, igreja, que chama Bíblia, ela se cumprirá. Mas daqueles que, se quiseres, se quiseres e me ouvires. Então, se quiseres e praticares, comerás o melhor dessa terra. Então nós temos que ouvir, nós temos que querer e obedecer. Aí praticará o quê? A palavra de Deus, nós temos que praticar e vamos comer o melhor de Deus. Então, se quiseres ouvir e praticares, comerás o melhor dessa terra. Então é muito simples, igreja. Deus é justo, ele é fiel e justo. Ele é tão justo e fiel que nós vamos colher justamente o que estamos plantando. O que você está plantando? Dá aí uma analisada, examinada, o que você está plantando? O que você anda plantando? Então nós temos que entender, igreja. Às vezes a vida não anda, muitos estão sem paz. Eu costumo dizer que é muito simples quando você tem Deus. Quando você tem Deus, você tem paz, você anda seguro, você não anda inquieto, você anda tranquilo. Você sabe por quê? Porque você tem certeza que você é salvo. Porque aqueles que confiam no Senhor, como lá no a internet deu uma pane. Veja só, nós somos dependentes de Deus e precisamos da internet, né? E aí cria uma dependência, né? Cai o sinal, o que você vai fazer? Tem que esperar, não é verdade, né? Então, isso aí é uma paciência, né? Então é assim que nós temos que entender também. Faz parte do dia a dia, né? Confiar no Senhor, né? Confiar, esperar no Senhor, né? São meia-noite, né? Meia-noite, agora, né? Já que terminamos, né? O horário, né? E nós gostaríamos que fosse de uma forma diferente, mas nem sempre é do jeito que a gente quer, né, amada igreja? Então nós temos que entender que se quiseres e me obedecer e praticar, comerás o melhor dessa terra. Então você fica com essa palavra, você tem ótimos sonhos, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Não só hoje, amanhã
e para todo sempre, né? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.